Eu já estou há 13 anos na educação, comecei como professor de história, né? Já sofri muita perseguição, assim, até pelas minhas ideias. Mas eu quero contar dois fatos. Um pouco antes de eu sair da sala de aula para me tornar diretor e depois uma como diretor, o que aconteceu. Na primeira, eu estava dando aula numa escola particular e tinha eu, com esses ideários de esquerda, de humanismo, de mudar uma sociedade, transformar o mundo, fazer manifestação, participar de atividades e tal. E tinha um colega, que era professor de geografia, que era neoliberal, defendia o governo Alckmin, defendia o governo Fernando Henrique. E aí, numa aula desse colega de geografia, ele defendendo Fernando Henrique, a aluna ouviu, e aí ela voltou para casa, falou para o pai dela que o professor estava doutrinando ela para aceitar o neoliberalismo. E aí o pai foi, chamou a direção, chamou todo mundo. E aí vai eu lá para defender ele. Não, é lógico. Eu fui e falei, não, a gente tem o direito de a pluralidade de ideias, aproveitando o gancho que o Vinícius já deu, a questão da pluralidade. Então ele também tem o direito de expressar a opinião dele. E aí sentamos eu e ele de frente para a diretora, ainda que era uma escola particular, aí a gente falou, ó, se um dia a gente estiver proibido, ou eu estiver proibido de expressar minha opinião, eu peço demissão agora ou me demite agora, porque eu não volto amanhã. E eu estou aqui para defender o Mauro, porque ele tem as ideias dele, e a gente é bom que tem o debate na sala de aula. Porque os alunos adoravam, quando eu entrava depois dele, mas o que você pensa disso? Totalmente contrário, a gente tem que fazer dessa forma, dessa forma. Isso foi interessante para o enriquecimento dos alunos, da formação dos alunos. Tanto que alguns alunos lá não, alguns alunos hoje, né, que eu não estou mais lá, eles sempre perguntam, a gente está ouvindo isso, o que você pensa? Eu penso isso, mas você tem que ir formando sua opinião, vai estudando, vai lendo, para entender, ver o que é melhor. Mas a ideia é sempre a gente ter uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, com menos violência, mais humana. Então essa foi uma, né, que a gente vê que às vezes não é só quem é de esquerda também que sofre essa perseguição, são todos. A partir do momento que a gente expressa a nossa opinião, a gente está sujeito a ser perseguido. E hoje a gente está vivendo num momento de muita perseguição realmente. E agora a minha experiência como diretor. Aí foi eu que sofri essa perseguição. Eu assumi uma escola que fica na periferia de Cubatão. Não sei se vocês conhecem Cubatão, mas fica no Bolsão. O Bolsão ele é a periferia da periferia de Cubatão. Assim, vem Cubatão Centro, depois vem Cubatão Periferia, depois vem o Bolsão, que foi uma área que eles criaram para tirar as pessoas das cotas, que quando vocês descem assim, para a Baixada pela Anchieta, tem lá a parte que fica na Serra do Mar, que são as áreas de risco, então eles tiraram as pessoas e jogaram no Bolsão. Com várias ideias, falaram, aqui a gente vai ter teatro, vai ter praça pública, vai ter hospital, vai ter supermercado, vai ter tudo e não tem nada. Só tem as casas e as escolas. E as escolas, são 4 escolas que tem lá, e as escolas são a única representação do Estado naquele ambiente. Então eu assumi a escola em 2016. A escola ela sofria altos índices de vandalismo, de depredação, de evasão. E aí a gente começou um trabalho de juntar a comunidade. E quando a gente está na sala de aula, a gente não tem muita ideia de como é esse trabalho administrativo. E como eu saí da sala de aula direto para a direção, então para mim foi algo novo, então a gente vai cheio de, não, vamos mudar tudo, a gente vai gastar o dinheiro direitinho, mas que dinheiro que vem? Não vem dinheiro para as escolas. No meu primeiro ano lá, eu tive R$ 1.600 para gastar no ano. Então, o que eu vou fazer numa escola com R$ 1.600? Em 2016, a gente tinha só 116 alunos, então era uma escola que ia fechar, né, que estava naquela época da reorganização, vamos fechar as escolas. Era uma escola que ia fechar, e o que eu fiz? Eu abri a escola. Chamei a comunidade e falei, vocês querem que essa escola feche? Não. Então, o que a gente vai fazer para essa escola não fechar? Vamos abrir anos iniciais. Então, a gente conseguiu, foi toda uma luta, uma briga, a gente abriu anos iniciais. Beleza, chegou 2017, aí a gente passou de 106 alunos, 116 alunos para 334 alunos. Quer dizer, a escola mais que dobrou. Em janeiro veio R$ 2.000 para eu usar. O que eu vou fazer com R$ 2.000? E aí eu comecei a mandar ofício para a diretoria de ensino, comecei a cobrar, né? E tudo é por ofício. Segundo o meu chefe, funcionário público, ele não fala, ele escreve. Eu mandei, em 2017, 138 ofícios para a diretoria de ensino pedindo melhorias para a escola.
Só que aí chegou dia 31 de março, a gente não teve nenhuma resposta, não tinha funcionário, né, não tinha agente de organização, então era eu e a gerente que ficava lá na secretaria fazendo matrícula. Não tem inspetor de alunos, então os próprios alunos eles faziam as inspeções, tipo, foi até interessante, daí é outra história. Mas o que aconteceu? Dia 31 de março, a gente aproveitando aquele momento de manifestações, a gente propôs fazer uma manifestação na escola, né? Então, eu chamei os professores, chamei os representantes dos alunos, chamei os pais e propus a gente fazer uma aula pública. E aí a gente chamou os pais, chamou os alunos, a gente montou a escola. E do lado da minha escola tem uma outra escola, é muro, assim, que a diretora tinha sido assaltada uma semana antes. Então, a gente, nessa aula pública, nessa manifestação, a gente também ia falar da paz, da não violência e o que fazer, o que as duas escolas poderiam fazer para estar melhorando a educação no Bolsão. E aí, a gente ia fazer depois dessa aula pública, a gente ia fazer uma caminhada pelo bairro, entregar alguns panfletos e tal. Só que mandaram um e-mail para o meu chefe, para o meu dirigente, dizendo que a gente ia parar a pista, que ia estar junto com os movimentos esquerdistas, e que o diretor da escola era o esquerdopata, que queria mudar tudo. E o meu chefe foi lá no dia, viu que a gente estava fazendo uma coisa diferente, chamou eu e a outra diretora, vocês dois no gabinete que a gente vai conversar. Aí a gente não vai para o gabinete, só vai ficar aqui e vai ouvir as pessoas. E aí ele ficou lá e os alunos já ficaram bravos, foram lá, queriam que ele comesse a merenda da escola, porque fazia 2 semanas que a gente estava comendo arroz com peixe, né, arroz com atum. Então imagina, 2 semanas comendo arroz com atum. Ele, não vou comer isso, e olha aquilo outro. Aí até que uma aluna estava muito nervosa, eu virei para ela e falei assim, calma, então você fica relaxado, a gente vai fazer uma agenda de luta. Para que eu falei agenda de luta? Aí ele olhou para mim, você é o quê? Um diretor de escola ou um líder sindical? Eu falei, eu sou os dois, eu quero mudar o mundo. Aí, beleza. Só que nisso, depois ele começou a fazer vários documentos, várias reuniões, me chamar na diretoria, você fez isso, está contra a lei. E eu e a outra diretora, a gente começou a sentir que ele queria tirar a gente, né, cortar a nossa designação. E aí um amigo nosso, um outro que também está na área da educação, ele falou, procura advogado da POSP. Então a gente pegou a ata dessa reunião que ele fez, difamando nós dois, né, enquanto diretores, falando que a gente não estava fazendo bom trabalho, que a gente não estava atuando direito, estava querendo mobilizar os alunos, transformar os alunos e fazer tudo que é contra a Constituição. E aí a gente fez também, aí o advogado da POSP ajudou a gente a fazer, ponto a ponto, dessa ata, né, uma defesa. E aí a gente levou para o advogado da POSP, ele olhou, falou assim, então agora a gente espera, se ele der sequência nessa ata, vocês já têm a defesa e a gente vai defender vocês. Aí nesse ponto a gente ficou tranquilo, só que a perseguição começou a rolar de uma outra forma. Então ele mudou a supervisora da escola, então ela começou a ir quase que semanalmente, 2 vezes por semana, para ver tudo que eu estava fazendo errado na escola. Então tinha uma conta de 2014 que não tinha sido paga. Mas em 2014 eu não era diretor, eu assumi em 2016. Aí ele virava, não, mas tem o ônus e o bônus. Você assumiu, agora a responsabilidade é sua. Eu, tá bom. E aí chegou, a gente tinha uma dívida de R$7.000 que eu tinha que pagar. E aí eu virei pro meu chefe, ele, tá vendo, você tem essa dívida, eu vou abrir uma apuração preliminar, não sei o quê. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu já coloquei minha moto à venda, eu vou pagar essa dívida aí. E agora a gente está pagando, só que eu não precisei vender minha moto, porque uma outra coisa também que é bom é trazer a comunidade. Então a gente trouxe as mães, né? As mães começaram a entrar na escola. E aí um grupo de mães sentindo essa perseguição, porque as mães estavam na escola que elas começaram a trabalhar como voluntárias na escola. Então elas estavam lá como inspetoras voluntárias, como cozinheiras voluntárias, como agentes voluntárias. E elas começaram a ver essa perseguição que eu sofria e como eu ficava mal o dia que eu ia e tal. E aí elas se juntaram e falaram, peraí. Aí juntaram 1.000 assinaturas, foram no vereador lá de Cubatão, e junto com o vereador, com as 1.000 assinaturas, foram lá na diretoria e falaram, a gente quer que o Regis fique na escola. Não, pode ficar tranquilo que ele vai continuar, não, ele vai ficar. Então, assim, essa questão da defesa é muito complicado também, porque muitas vezes a gente que está na educação, a gente não tem muito esse entendimento jurídico. A gente não sabe como é que funciona. Eu sei por outros caminhos a questão do 4V, a questão de estar com a comunidade. Só que muitas vezes essa parte jurídica é o que pega. Que nem minha companheira ficava, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, como você vai pagar essa dívida?
E essas contas, essas coisas. Só que eu falei, não, fica tranquila que eu sei como é que eu trabalho, os pais estão vendo como eu trabalho, os alunos estão vendo como eu trabalho, então vai dar tudo certo. Mas é um momento, quando a gente sofre essa perseguição, é um momento muito ruim pra gente. Tipo, eu não conseguia dormir, teve um dia que a supervisora foi lá, eu tive que tomar calmante para poder ficar perto dela. Entendeu? Só que hoje a gente mudou a relação, porque eu também tenho essa relação muito sincera, então eu olhei para ela, falei assim, você pode olhar tudo, eu não faço nada errado, e eu não gosto de trabalhar com você. Né? Aí ela, não, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas está na educação, principalmente na área da direção, que nem ontem a gente respondendo uma entrevista para o Brasil de Fato, o rapaz colocou lá na pergunta como é que os diretores podem apoiar. Muitas vezes os diretores também eles estão de mãos atadas, porque eles são designados, isso principalmente no Estado. Eles são designados, aí eles ficam com medo, porque designação, o chefe pode tirar você a hora que ele quiser. Ele chega assim, não vou. Principalmente assim, só que a gente tem que mudar essa educação, assim como o Vinícius falou. A gente tem que começar a atuar junto com as pessoas. E aí eu lembro, uma vez eu fazendo matrícula com essa falta de funcionário, aí chegou um rapaz para fazer a matrícula para a irmã dele, falou aqui vocês não falam de gênero não, né? Ideologia de gênero. Eu falei, não, a gente não fala de ideologia de gênero, que a gente fala de amor, de empatia, das pessoas estarem juntos, serem felizes, independente do que for, dependendo se for negro, índio, branco, amarelo, azul, verde, as pessoas têm que aceitar e ter empatia e entender como é que é o outro. Aí ele parou, acho que ele não entendeu nada, mas hoje ele vai lá na escola falar comigo e fala assim, pô, minha filha está adorando estudar aqui. Então, só para terminar, 2018 a gente está com 434 alunos. Então, de 2016 até esse ano a gente cresceu mais que 200%. A gente não tem falta de professor, a gente tem falta de funcionário porque não a gente contrata. Mas a gente não tem falta de professores. Os professores não faltam, eles gostam de estar lá, gostam de participar. Mas é isso só do Parque dos Sonhos, da minha experiência como diretor.